Cazuza. O tempo não para. Dono de uma voz única, Cazuza se tornou um dos mais importantes nomes da música brasileira e se eternizou para sempre na nossa música. Nesse vídeo você vai conhecer toda a sua história e saber como foram seus tristes últimos momentos de vida. Agenor Miranda de Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza, nasceu no Rio de Janeiro, em 4 de abril de 1958. O famoso apelido surgiu antes mesmo de seu nascimento. Isso porque, em sua família materna só havia mulheres. Contudo, seu pai apostava que seria um Cazuza. Ou seja, uma expressão comum no Nordeste para se referir a um menino. A infância. Ainda na infância, Cazuza estudou em colégios tradicionais, como o Santo Inácio de Loyola e Colégio Anglo-Americano. No Colégio Santo Inácio, o artista conheceu o futuro apresentador Pedro Bial, com quem teve uma amizade duradoura. Um fato curioso sobre a amizade foi revelado em 2019. Em entrevista ao programa Amigos, Sons e Palavras, comandado por Gilberto Gil, Bial contou que o seu primeiro porre foi aos 11 anos, junto com o melhor amigo quando entrevistaram Vinícius de Moraes para um trabalho escolar, sendo algo bem inusitado. Pedro Bial fala sobre a sua relação com Cazuza. Fomos colegas de jardim de infância, primário, ginásio e segundo grau. E continuamos amigos, mas sem uma convivência maior depois de adultos, por causa do trabalho dele, por causa do meu trabalho. Mas como estudantes a gente foi muito parceiro. O Cazuza, desde muito jovem, revelava uma inteligência acima da média. Mas ao mesmo tempo uma falta de paciência um pouco. Por exemplo, nós éramos alunos do Santo Inácio. Primeiro do jardim de infância foi no Chapeuzinho Vermelho, antes do jardim de infância. Mas quando entrou na disciplina jesuíta do Santo Inácio, o Cazuza não tinha muita paciência e tolerância para aquilo. Mas não era aquele aluno bagunceiro ou revoltado, ele realmente se desinteressava. Muito perto, eu me dei mal na escola. Isso acontece, pesquisem, eu melhoro. O pai de Cazuza sempre esteve ligado à música. Dono da Som Livre. Portanto, conseguiu uma entrevista com o aclamado poeta e compositor Vinícius de Moraes. Por sua vez, recebeu a dupla em sua banheira e deu o uísque para os garotos. Ainda na escola, Cazuza também começou a escrever poemas, fato que se estendeu até os seus últimos dias de vida. O amor pela poesia era tão grande, que aos 15 anos, ele tinha o costume de seguir o poeta Carlos Drummond de Andrade. Embora os alertas de sua mãe, Cazuza dizia que o escritor não reparava e que fazia isso pois o admirava profundamente. Além de Carlos Drummond de Andrade, o cantor era um grande admirador dos poemas de Augusto dos Anjos e, na prosa, de Clarice Lispector, especialmente de seus livros A Descoberta do Mundo e A Água Viva. Poeta nato. Aos 17 anos, Cazuza escreveu um poema em memória à sua avó materna, chamada Maria. Mais tarde, o texto se tornaria uma linda canção, intitulada Poema, na voz de Ney Matogrosso, com quem viveu um intenso relacionamento amoroso. Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho, e lembrei de um tempo. Paixão pelo cantor Ney Matogrosso. Ney Matogrosso tinha 39 anos e Cazuza 17 anos quando se conheceram. No início, Ney não teria dado tanta atenção ao futuro companheiro, mas logo a história se reverteu com um beijo. Na época, Cazuza foi à casa de Ney Matogrosso acompanhado de uma amiga. Mais tarde, naquele mesmo dia, o cantor perguntou ao anfitrião se poderia lhe dar um beijo, dando início a uma intensa história de amor. Embora curta, a relação marcou a vida de ambos. Ney, por exemplo, já chegou a declarar que os 4 meses de namoro foram o suficiente para que o amor permanecesse até hoje. O relacionamento não durou, mas os artistas continuaram amigos até o fim. Em uma entrevista ao jornalista Pedro Bial,
O artista declarou que teve um relacionamento de 13 anos e que Cazuza tinha muitos ciúmes disso. Eu já falei tudo, não tem nada escondido. Agora, não libero a minha privacidade. A minha vida particular não interessa. Ficou pública a relação com Cazuza só depois que ele morreu. Porque ninguém sabia. Eu aqui num rompante de sinceridade falei isso para uma televisão. A admiração de Cazuza pelas artes. Cazuza chegou a ser aprovado no vestibular de comunicação, mas acabou desistindo do curso em poucas semanas. Isso porque começou a levar uma vida mais boêmia, passando a frequentar o Baixo Leblon. Já em 1979, Cazuza foi estudar fotografia na Universidade de Berkeley, em São Francisco, nos Estados Unidos. Por lá, ele desenvolveu o gosto pela literatura da geração Beat, um movimento de poetas e escritores norte-americanos que se tornaram conhecidos no final da década de 1950 e no começo da década de 1960. Em sua maioria, eram artistas que levavam uma vida nômade. Além disso, são considerados os embriões do movimento hippie. Cazuza, por sua vez, admirava profundamente a cultura da geração Beat, tomando gosto por essa literatura. No ano seguinte retornou ao Brasil e ingressou como ator no grupo teatral Asdrubal Trouxe o Trombone. No Circo Voador. No teatro, se aprofundou em mais uma de suas paixões, na música. Ele cantou pela primeira vez no palco a ilustre canção Podara, de Caetano Veloso, durante uma apresentação teatral. A música não tinha como sair do seu redor. Filho do produtor musical, João Araújo e da cantora Lucinha Araújo, Cazuza desde sempre conviveu com grandes nomes da MPB, fato que corroborou para o seu desenvolvimento artístico e musical. O seu pai, o fundador da Som Livre, trouxe o filho para trabalhar na gravadora. Por lá, Cazuza realizava a triagem de novos cantores e escrevia releases para promover os artistas. Na década de 1980, mais especificamente em 1981, conheceu Roberto Frejá, Dé Palmeira, Guto Goffi e Maurício Barros, músicos que estavam procurando um vocalista para a banda Barão Vermelho. O cantor Léo Jaime indicou Cazuza para ser vocalista da banda. Assim se formou o grupo com Cazuza no vocal, Maurício Barros no teclado, Roberto Frejá na guitarra e Guto Goffi na bateria. Logo Cazuza começou a mostrar suas letras e passou a compor com Frejá. Até então a banda só tocava covers, mas com Cazuza passaram a ter repertório autoral. Por sua vez, Ezequiel Neves, produtor da Som Livre, ouviu uma fita da demo da Barão Vermelho e enviou para o diretor artístico da gravadora, Guto Graça Mello, que acabou convencendo João Araújo a lançar a banda. Com isso, em 1982, foi lançado o primeiro disco do grupo, Baralhão Vermelho, que contém canções brilhantes como Bilhetinho Azul, Todo Amor Que Houver Nessa Vida, Ponto Fraco, entre outras. O sucesso do Barão Vermelho. O sucesso foi tanto, que a banda realizou uma série de shows entre São Paulo e Rio de Janeiro. Logo no ano seguinte, o grupo retornou aos estúdios e gravaram Barão Vermelho 2, álbum que trouxe como destaque uma das músicas mais conhecidas da banda, Podia Nascer Feliz, faixa composta por Cazuza e Frejá. Podia nascer feliz, podia nascer feliz. E as coisas não paravam para o Barão Vermelho. No ano de 1984, o grupo gravou a música tema do filme Bete Balanço, que acabou se tornando um grande sucesso de bilheteria. E com tudo não cansa, Bete Balança, meu amor. No ano de lançamento do filme, ainda lançou Maior Abandonado, álbum que rendeu ao grupo o disco de ouro. As conquistas continuaram ano após ano. Em 1985, o Barão Vermelho participou da primeira edição do Rock in Rio, abrindo o terceiro dia de shows que contava com AC/DC e Scorpions. Além disso, se apresentaram no quinto dia do festival, para 200 mil pessoas. Um mar de pessoas.
Carreira solo. Contudo, no mesmo ano do Rock in Rio, Cazuza deu início à sua carreira solo, gravando seu primeiro disco intitulado Exagerado, que rendeu grandes sucessos da sua discografia, como Codinome Beija-Flor e Exagerado. A faixa é uma composição autoral do cantor com Leone. Frejá, por sua vez, assumiu o vocal do Barão Vermelho. Vale ressaltar que o cantor queria focar no rock, enquanto Cazuza apostava mais na MPB. Em 1987, Cazuza lançou o seu segundo disco chamado Só Se For a Dois, que traz uma veia romântica do artista, com brilhantes canções como Ritual e Solidão Que Nada. A descoberta do HIV e a luta contra a AIDS. Desde julho de 1985, Cazuza já sofria com as drásticas consequências da infecção pelo HIV. Naquele ano, o artista precisou ser internado após uma febre incessante e convulsões. No entanto, somente em 1987 foi diagnosticado com a doença, após os sintomas se intensificarem. A notícia veio diante do lançamento de seu segundo álbum solo, Só Se For a Dois. Até então, com 29 anos, o artista chorou no ombro do amigo e produtor Ezequiel Neves, mas mesmo assim fez um show do novo disco e posteriormente seguiu para o primeiro tratamento, em Boston, nos Estados Unidos. Os meses seguintes foram marcados por sucessivas internações e luta diária contra a doença. Nessa mesma época, grandes clássicos da música surgiram como Em Boas Novas, Brasil, Blues da Piedade e Ideologia, faixas que o artista gravaria em seu melhor disco, intitulado Ideologia, de 1988. O álbum foi criado sob os fortes efeitos colaterais do AZT, até então única droga usada no tratamento do vírus HIV. Em 1988, 2 anos antes de sua morte, Cazuza deu uma entrevista a Marília Gabriela, já naquele momento uma das maiores entrevistadoras da TV brasileira. Na conversa, os dois falam sobre música, mas também sobre a vida do cantor, poeta, compositor e letrista brasileiro. Tendo levado uma vida tida por muitos como polêmica, Cazuza fala sobre si, esta figura tão relevante para nosso país, afinal, muito mais do que músico, Cazuza foi influência política e cultural para muitos e sua vida e suas experiências possibilitaram abranger as discussões sobre sexualidade e direitos humanos. Em dado momento da entrevista, Marília o encoraja a falar abertamente sobre AIDS e o pergunta se ele tem a doença. O cantor declina e nega. Confira o momento. Você tá muito doente mesmo? Eu não tô um cara de ser doente, né? Eu tive muito mal mesmo. Mas agora eu tô ótimo. Tô levando minha vida normal, tô fazendo meus shows, fazendo minhas farras, tomando meu pó. Eu tô perguntando isso porque você sabe, quer dizer, tá sempre muito associado o teu nome a AIDS. Você tá idético? Não tô idético não, eu tive um problema muito sério, entendeu? Eu tive uma coisa de pulmão seríssima, estranhíssima. E realmente eu achei que eu tivesse com AIDS. E não tinha coragem de fazer o exame. Mas agora tá tudo legal. Agora... Eu vi a cara da morte e ela estava viva. Cazuza fala sobre drogas, futuro, geração, drogas e conta a Marília Gabriela como é a cara da morte. Uma vez que ele esteve cara a cara com ela em um quarto de UTI. Quero cantar só para as pessoas fracas que estão no mundo e perderam a viagem. Esse é o Blues da Piedade que você escreveu no hospital nos Estados Unidos. Você ficou 2 meses lá. Além dessa música, você fez outras 2, Boas Novas, em que você diz: senhoras e senhores, trago boas novas. Eu vi a cara da morte, ela estava viva. Você viu a cara da morte? Dizem que quem viu a cara da morte nunca mais volta igual, né? Você não tá igual? Nunca, não. Eu tô bem básico e continuo igual. Agora, eu mudei completamente. Porque eu realmente tive um CTI assim pra morrer. E não morri. Aqui. Então, quer dizer, eu voltei disso. Como é que é a cara da morte, Cazuza? É um triângulo de luz, assim. E é uma paz como se fosse um gozo, como se fosse um shot de heroína. É bom? Eu acho que é um prazer total, é a morte. Já no ano de 1989, Cazuza lançou o álbum O Tempo Não Para, que foi gravado durante um show no Canecão. O disco se tornou um grande sucesso, vendendo mais de 500 mil cópias. Embora estivesse cada vez mais debilitado,
ele fez a turnê nacional dirigida por Ney Matogrosso, considerada o último registro ao vivo do cantor. No mesmo ano foi lançado o último álbum em vida, Burguesia. O disco foi dividido em faixas do rock brasileiro e canções românticas. No entanto, foi gravado com o artista em uma cadeira de rodas e com a voz mais enfraquecida, devido aos avanços da doença. Embora já tivesse dado indícios sobre a doença que estava enfrentando, através de suas letras como nos versos "Meu prazer agora é risco de vida", em Ideologia, e eu vi a cara da morte, e ela estava viva, em Boas Novas, foi somente no dia 13 de fevereiro de 1989, que o cantor falou abertamente sobre a doença, revelando a condição. A conversa com Marília foi capaz de mudar os rumos da revelação. Em 13 de fevereiro de 1989, 2 meses após a transmissão, o cantor revelou a Zeca Camargo, que na época, ainda assinava como José Carlos pelo jornal Folha de S. Paulo, que tinha o vírus e que estava animado com a orientação que obteve no Boston Medical Center, nos Estados Unidos. Ao divulgar, foi perguntado pelo jornalista o porquê de ter negado a doença. Justamente. Foi depois disse que ela veio me falar que não fazia sentido o fato de eu negar o vírus e a minha posição liberal como artista. Aí eu pensei, vi que ela tinha razão e achei melhor parar de esconder, esclareceu Cazuza. Em abril daquele ano, a revelação foi detalhada pelo próprio cantor em reportagem polêmica da revista Veja, onde criticou o estigma de morto pela imprensa após ter a frase "Uma vítima da AIDS agoniza em praça pública" estampada na capa. Essa matéria, inclusive, fez Cazuza ter seu estado de saúde agravado devido à tristeza que o cantor teve ao ler essa frase na capa da revista. Esse polêmico episódio do jornalismo brasileiro foi contado por Júlio Ettore em detalhes no seu canal. Cazuza não se sentiu mal pelo fato da revista mostrar seu corpo debilitado e sim porque a reportagem encerrava duvidando de sua genialidade. Em abril de 1989 a revista Veja fez uma entrevista de capa com Cazuza, que tinha assumido em fevereiro que era portador do HIV. A capa dizia, em Cazuza, "Uma vítima da AIDS agoniza em praça pública". Quando leu a revista pelas mãos do seu pai, João Araújo, Cazuza começou a chorar, teve uma queda súbita de pressão e precisou ser levado a uma clínica no Rio de Janeiro. O pai dele foi atrás de um dos jornalistas e fez uma tocaia em frente ao apartamento dele. Ele disse que tinha ficado tão louco e que por pouco não se tornou um assassino. Essa história tornou uma história relevante não só no rock, mas dentro da imprensa brasileira. Fala sobre a luta dos portadores de HIV por respeito e dignidade. O que deixou o Cazuza mais furioso não foi a chamada de capa e sim o final da matéria, quando a revista faz uma conclusão dizendo que o Cazuza não era um gênio da música e seria discutível se sua obra iria perdurar. A Veja lembrou que Noel Rosa morreu de tuberculose em 1937 aos 26 anos e o Cazuza não era Noel, diminuindo a obra de Cazuza. A recepção foi tão negativa que a revista se retratou na sua próxima edição com um pedido de desculpas e publicando uma carta do próprio Cazuza demonstrando toda a sua insatisfação e revolta com tamanha falta de tato, sentimento e respeito não só com sua música mas como com a sua própria vida, declarando a morte do cantor mesmo ele estando vivo. O fim. Em março de 1990, Cazuza voltou aos Estados Unidos para realizar o tratamento. A AIDS não tirou a alegria de Cazuza, que juntava os amigos até no hospital. As primeiras febres surgiram ainda em 1985, no ano em que dava início à nova fase de sua carreira.
Mas a falta de precisão nos testes da época não permitiu um diagnóstico precoce, embora os mais próximos afirmem que, sim, Cazuza já sabia estar soropositivo. A confirmação definitiva só veio 2 anos depois. Os sintomas se agravaram, e foi preciso recorrer a um tratamento mais adequado nos Estados Unidos. Um dia ele me disse, e eu falava tão mal do dinheiro do meu pai, mas é graças a esse dinheiro que eu estou vivo. Precisava ter poder de fogo para fazer o que o João Araújo, pai de Cazuza, fazia. Não era qualquer um que podia, era muito caro. Ele foi para Boston de avião fretado, com UTI montada, tudo como tinha que ser, lembra Ney Matogrosso. Quando começaram a falar sobre AIDS, logo no começo da epidemia, eu comentei que não dava mais para transar sem camisinha, afirmou Ney em depoimento ao livro O Tempo Não Para, Viva Cazuza, de Lucinha Araújo, mãe de Cazuza. Pouco depois ele me contou uma coisa que nunca esqueci. Disse que um dia estava em frente do espelho, olhou-se bem, e falou, eu vou morrer dessa doença. Mais magro e de aparência fragilizada, o cantor não escapou das especulações sobre seu estado de saúde até decidir assumir publicamente. Em fevereiro de 1989, ele disse, estou com a maldita, é a AIDS. A gente queria proibir, hoje ainda tem preconceito, imagina naquela época. Mas ele falou, uma pessoa que canta Brasil, mostra a sua cara, não pode esconder a sua. Aí a gente disse, estamos com você. E ele nunca foi tão amado, afirma Lucinha Araújo. A atitude corajosa, e inédita até então entre artistas brasileiros, não o livrou de reportagens oportunistas, como a capa da revista Veja de abril do mesmo ano, que não só lhe dava uma sentença de morte como questionava a relevância de sua obra. Alessandra Porro, filha do jornalista Alessandro Porro, morto em 2003, aos 73 anos de idade, um dos autores da reportagem, ao lado de Ângela Abreu, contou ao UOL que seu pai também ficou chateado com a repercussão negativa alcançada. As pessoas acharam que foi ele que escolheu a foto, fez o título. No livro Cazuza, Só as Mães São Felizes, também de autoria de Lucinha Araújo, ela conta a reação de Cazuza ao ver a capa da revista. Tive vontade de vomitar, disse o cantor, triste por ter recebido Ângela mesmo com 39 graus de febre. Depois Cazuza começou a chorar, passou mal e precisou ser internado, com queda na pressão arterial. Mas deixar-se abater não era uma opção para Cazuza, que, dias depois, subiu ao palco uma vez mais, de cadeira de rodas, para receber o prêmio Sharp de Melhor Música, a Brasil, e Melhor Disco de Rock, a Ideologia, no Copacabana Palace. Estou vivo por causa do meu trabalho, declarou ele na ocasião. Cazuza fez questão de agradecer as homenagens. Eu estou vivo por causa do meu trabalho. Quem acompanhou de perto esse período garante que a doença não o transformou. Fui visitá-lo quando ele voltou de uma internação e esperava ver um Cazuza diferente. Mas vi que não, era o mesmo cara. Só estava debilitado, a cabeça estava igual, diz Dé Palmeira. Se o mergulho no trabalho foi essencial, o humor certamente ajudou a tornar seus dias mais leves. Ele ficava meio transtornado com o AZT, primeiro medicamento aprovado para o tratamento da AIDS. Uma vez, fui visitá-lo, e ele queria que eu tomasse, para ficar na mesma onda que ele. Eu falei, em Cazuza, não vou tomar isso não. Não sei o que esse remédio faz. Ele tinha um humor negro, debochava da situação, conta Ney. Nem as limitações físicas o impediam de querer se divertir. Ele era um cara muito especial, juntava as pessoas, fazia bagunça até no hospital, bem fraco. Lembro que ele foi ao meu casamento, em dezembro de 88, depois de ter feito uma transfusão de sangue, foi, cantou, subiu no palco, dançou.
Dentro das possibilidades dele, ele queria viver a vida, afirma George Israel. A irreverência, ele manteve até seus últimos momentos, no dia 7 de julho de 1990. O que deixava sua mãe um tanto apreensiva. Faltando 12 horas para ele morrer, ele virou para mim e disse: "E mamãe, estou morrendo." Eu respondi: "E meu filho, você prometeu que não ia dizer isso. A gente não ia falar em morte." E ele, de fome, mamãe. O que é que tem para rangar? Lembra Lucinha Araújo. No entanto, na manhã do triste dia 7 de julho daquele mesmo ano, há 32 anos, o artista veio a falecer na casa de seus pais, mas cercado do amor e dos cuidados da família. A despedida. O velório de Cazuza foi amplamente noticiado na mídia e chocou todos os fãs do cantor. Lotou o cemitério São João Batista e contou com familiares, amigos e milhares de fãs que compareceram em peso ao local para ter a chance de ver seu ídolo pela última vez e fazer uma última despedida. Cazuza morreu em casa no apartamento dos pais que fica neste prédio em Ipanema, na zona sul do Rio. Ele estava morando aqui há 3 meses, desde que voltou de mais um tratamento nos Estados Unidos. Muito emocionado, o pai, João Araújo, disse que a morte de Cazuza foi serena. O cantor estava dormindo quando teve a última crise. Ele começou a ter um processo de edema que foi se desenvolvendo nessas últimas 48 horas. Culminou hoje de manhã às 7 e pouco. Antes da meia-noite ele ainda tomou um banho, pediu para tomar banho. E tomou um milkshake ainda, né? Comeu. Depois adormeceu e hoje de manhã ele teve essa crise. O que mais marcou no senhor nessa luta dele pela vida? Um bravo, né? Um bravo. Eu não posso falar muito, que eu estou um pouco emocionado, tá? Logo que o corpo veio para a capela, começaram a chegar os parentes, amigos, fãs e artistas. Todos falavam com admiração da lição de vida que Cazuza deixou. Cazuza deixa uma lição de vida generosa com os amigos e ao mesmo tempo deixa uma lição de combatividade, de resistência durante 4 anos. A gente continua com um legado muito grande de todo o trabalho que ele fez, a lembrança de uma pessoa maravilhosa, um grande amigo. Foi a coisa mais corajosa, a coisa mais brava que eu já vi na minha vida, do tamanho do talento dele, a coragem. São 4 horas da tarde. Neste momento, o caixão com o corpo do cantor Cazuza está chegando aqui no cemitério São João Batista, na zona sul do Rio. Dezenas de fãs já estão aqui esperando e outras centenas acompanham o caixão. Este é o momento de maior emoção, quando o corpo de Cazuza chega aqui à sepultura da família. Os fãs querem se aproximar para dar um último adeus ao cantor, mas só a família está conseguindo chegar perto. Agora, neste momento, a mãe se aproxima e é amparada pelo amigo Bineco, grande amigo de Cazuza. Neste momento, o caixão baixa a sepultura. Com gritos, aplausos, as pessoas se despedem do cantor. A família saiu logo, mas os fãs continuaram aqui reunidos, cantando e lembrando as músicas de Cazuza, que vão ficar na memória de todos para sempre. Em sua lápide foi escrito: "O tempo não para." E não parou mesmo. A obra de Cazuza está eternizada na música brasileira. As visões de mundo que o artista trazia em suas ilustres músicas estão presentes nas vidas das pessoas e em parte da sociedade brasileira como um todo. A postura do cantor em entrevistas era de combate, sempre trazendo questionamentos e reflexões. Algumas frases atemporais do compositor ainda hoje chamam a atenção, como "ser marginal foi uma decisão poética" e "tudo de noite é mais interessante". Em 17 de outubro de 1990, Lucinha Araújo, mãe do artista, fundou a instituição Sociedade Viva Cazuza, em que ajudou diversas crianças infectadas com o vírus da AIDS. Em vida, Cazuza ajudou a romper tabus enquanto a AIDS dizimava milhares de pessoas ao redor do mundo e ainda hoje,
seu legado é de extrema importância na luta contra o preconceito. Sua perda é imensurável para a arte e cultura brasileira, mas sua chama sempre será eterna. Você gosta da obra do Cazuza? Qual a sua música favorita? Deixa aí nos comentários. Um abraço e continue com a gente.